Governador, vamos voltar um pouquinho para o estado do Espírito Santo, que é um estado protagonista hoje na ordem do dia. Vamos falar um pouquinho do preço do café e da qualidade do gasto público, que eu acho que as coisas estão muitas vezes interligadas. A gente sabe que o preço do café sofre influência até internacional, da oferta e da demanda, né? À medida que a China começa a comprar muito mais café, que os chineses gostam do café, aumenta a demanda, o preço vai aumentar. Nós tivemos problemas climáticos recentes, então também a oferta teve problemas. Isso faz com que o preço do café sofra alteração. E aí, olhando para o senhor, e confesso que tentando analisar, tentando classificar, a gente tem mania de classificar as pessoas, né? Tentando classificar o senhor. Cartesiano. Exatamente. Tentando classificar o senhor. Eu sou engenheiro também, então eu sou cartesiano. Pois é. Eu acho que o senhor está mais para o welfare state norueguês. Até o fundo soberano que o senhor criou é parecido com o fundo soberano da Noruega. Mas veio o pessoal da Noruega para nos ajudar. Tá vendo? Tá vendo? De Singapura e da Noruega. Essa eu acertei, então, hein? Essa eu acertei. Então, eu acredito que o senhor tem uma visão, assim, de intervenção na economia moderada, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Um Estado que vai intervir na economia, não de forma exagerada, mas também vai ocupar o seu papel social de interventor. O que o Estado do Espírito Santo pode fazer em relação à qualidade do gasto público? O senhor tem dinheiro para investir, para ajudar no preço do café, que é o preço de hoje, evidentemente que tem medidas que pode ser a curto, médio, a diminuir, obviamente, né? Evidentemente. Posso fazer isso com os produtores capixabas dão tom alegre. Pois é. Não, mas eles já estão sorrindo, porque à medida que as exportações, a lei da oferta e da demanda está favorecendo eles. Mas vamos lá. Eu sei que tem medidas a curto, a médio e a longo prazo. O que o governador do Espírito Santo pode fazer como medida de intervenção do Estado para melhorar essa situação? Infraestrutura, cabotagem, ferrovia, né? O que o governador pode fazer? Tudo bem, olha só. Tá faltando café no mundo, né? Eu posso que vocês tomaram alguns cafés hoje, algumas xícaras de café. Tá faltando café no mundo. Agora nós enviamos, nosso vice-governador Ricardo Ferraz foi ao Vietnã agora com a equipe, né, do nosso estado, conhecer lá o principal concorrente do Espírito Santo e do Brasil com relação ao café Conilon, né, que é o café produzido em áreas mais quentes do nosso estado e do mundo. E o Vietnã tem problemas para a exportação do café por causa das guerras, dos conflitos na região, né? Então, eles estão preferindo organizar a sua produção nos países da Ásia, porque a Ásia também começou a tomar um pouco mais de café, então eles tomam café solúvel. Então, eles querem avançar na industrialização do café solúvel no Vietnã, porque o chinês, ele toma chá, né? Mas então, solúvel é parecido com chá, então isso tem crescido. Então, estão se organizando para atender a Ásia, que concentra grande percentual da população mundial, é muita gente. Então, não tem café, tá certo? Assim, vão importar café, não tem de onde importar café, tá certo? Então, pode importar da Colômbia, mas a Colômbia também produz um bom café. Mas não tem café para hoje, o mercado está carente do produto. Nós produzimos, né, 40 milhões de sacas por ano no Brasil, o Espírito Santo produz 15, 16 milhões de sacas, um pouquinho mais por ano, né? Nós somos o primeiro produtor de café Conilon do Brasil, o segundo produtor de café arábica. Cada 10 produtores capixabas, 7 produzem café. Então, ali a gente está sempre com um bom produto de muita qualidade. Você vê que nós somos o maior polo de café solúvel do mundo hoje, o Espírito Santo, viu? A Olam, que é uma empresa de Singapura, tá? Vamos inaugurar agora dia 9 de abril, a maior fábrica de café solúvel do mundo. A Cacique, que é aqui do Paraná, se instalou lá, já está funcionando, a Real Café. Então, assim, são unidades de café solúvel, né, lá no estado do Espírito Santo, constituindo um polo de café solúvel. Então, só teremos condições, de fato, de diminuir o preço do café a hora que o ambiente internacional normalizar um pouco, porque a previsão, né? Aqui o Bruno, acho que é o único economista que tem aqui. Sim. Previsões de economistas às vezes dão certo, às vezes não dão certo, né? Então, as previsões dos economistas dizem que o café vai manter um preço elevado, tá certo? Isso é um problema para o consumidor e é um benefício para o produtor. Tá? O senhor está de mão cheia aqui, ô governador, porque o senhor pode falar de café,
que é um negócio que subiu muito aí na conta do mercado. E pode falar de ovo também, porque lá no Espírito Santo a gente tem a cidade de Santa Maria de Jetibá, que está concorrendo com a minha cidade de Bastos como capital do ovo. Não, Bastos era a capital na frente. E agora eles estão pleiteando, mas não vai chegar, viu? Será que foi lá que o Lula queria saber quem que tinha aumentado o preço do ovo? Será que foi lá no Espírito Santo? Mas são duas cidades aí, enfim, é uma cidade do Espírito Santo que é muito produtora de ovos e é outro assunto também que mexe com a vida do brasileiro, dado aí o aumento de preço dos alimentos. Como é que o senhor está vendo o agronegócio num todo, que o senhor conhece bem lá, nessa questão econômica do preço das coisas, do ovo, do café e de tantas outras coisas que estão na compra do mercado? Nós vamos ter uma boa produção esse ano de 2025, a tendência é essa, a previsão de produção de grãos esse ano é boa. Então, assim, o agronegócio brasileiro é um orgulho para nós, né? Para nós, porque a gente hoje avançou muito. Veja como a Embrapa, ela foi importante, ela é importante para as tecnologias desenvolvidas no nosso país e serve de referência para outros países. Nós somos um grande produtor de alimento para o mundo todo e como a gente avançou muito sem avançar tanto nas áreas. O que ainda atrapalha o agronegócio, às vezes, é um ou outro que não compreende a necessidade da modernidade, da proteção e da preservação ambiental. Mas a grande parte dos empreendedores do agronegócio compreende a necessidade da preservação da água, das florestas. Então, e o Código Florestal aprovado, a gente fala pouco dele, estabelece o cadastro ambiental rural e depois o plano de recuperação ambiental para cada produtor rural do nosso país, que poderá ser uma grande harmonia em termos de recuperação de cobertura florestal e a gente poder conciliar, então, o desenvolvimento do agronegócio com a cobertura florestal. O nosso estado é um estado pequeno, nós só somos maior do que Sergipe e Rio de Janeiro, em termos de tamanho, mas é um estado assim, com alta produção de café, alta produção de ovos. De fato, Santa Maria de Jetibá está deixando para trás o Bastos lá, tá certo? Mas os dois municípios que concorrem bem são bons, grandes produtores. Os produtores de ovos são produtores lá, eu não conheço Bastos, mas Santa Maria deve ser igual, porque são dois grandes produtores de ovos. Produzem milhões e milhões de ovos por dia, é impressionante a eficiência daquelas galinhas, do jeito que produzem. Nós produzimos gengibre para exportação, nós produzimos mamão papaya, excelente lá no estado de Espírito Santo, fruticultura. Então, assim, a gente avançou muito no desenvolvimento do agronegócio e é um estado com agricultura familiar. A base da nossa agricultura é a agricultura familiar. Então, isso tudo compõe uma riqueza no interior muito forte, né? Assim, a gente tem hoje uma renda no interior muito mais alta do que tinha no passado pela adoção de tecnologia, pela atividade de extensão rural, de assistência técnica, que é a administração pública e as cooperativas. O cooperativismo também muito forte no estado, então isso ajuda a aumentar a renda do estado.